E a gente começa essa edição do JC com uma história triste, mas que não pode nunca ser esquecido, para que ela não se repita, inclusive. A gente relembra agora a morte do empresário e jornalista Paulo Brandão em 1984, que foi um marco trágico contra a liberdade de imprensa aqui no estado. Mesmo diante da tragédia, o sistema Correio resistiu e se manteve firme com o jornalismo ético e profissional nesses 40 anos. Num dia como hoje, há 40 anos, morria o empresário, advogado e jornalista Paulo Brandão. Um acontecimento trágico que entrou para a história da Paraíba e do jornalismo brasileiro, como uma representação simbólica da luta pela liberdade de imprensa. Paulo era diretor do jornal Correio da Paraíba e tinha 36 anos na época. O ataque a tiros de metralhadora e pistolas veio quando o jornalista estava saindo da fábrica Poliútil, na BR-101 Sul. Tudo aconteceu no mesmo período em que o jornal havia publicado várias matérias investigativas com denúncias de corrupção no governo. Foi o escândalo das caçambas, que era uma compra de umas caçambas por parte da Prefeitura de João Pessoa, e na sequência o da Interhotéis. Tinha negócio de corrupção e superfaturamento em obras de fazer açude. O Wilson Braga fez muito açude na Paraíba, né? História de empreguismo, né? Tinha uma denúncia de que o Detran estava dando carteira de habilitação do motorista a todo mundo. E um cego, o Correio descobriu, através do correspondente lá, o Zé Benício, descobriu que um cego tinha tirado a carteira de motorista. Zé Euflávio era repórter de política do Correio da Paraíba na época em que o assassinato aconteceu. Ele estava na redação quando a notícia chegou. Foi uma correria danada, a edição do sábado já estava quase pronta. Foi obrigado a desmanchar tudo para dar prioridade a isso. E aí todo mundo deixou o que estava fazendo, cada um foi pautado para acompanhar esse noticiário. E aí foi uma coisa muito triste, muito complicada, porque ninguém esperava e ficava se perguntando o que aconteceu que mataram esse homem, né? E era a pergunta que se fazia. 6 meses após o dia do fato, 13 de dezembro de 1984, a investigação não chegava a lugar algum. Amigos e familiares de Paulo Brandão resolveram apelar em Brasília para que o caso chegasse à Polícia Federal. O fato foi uma operação militar, utilizando as armas da Casa Militar do governo e com executores, todos eles ligados direto ou indiretamente à polícia. Era uma operação que, dentro do planejado, certamente foi tão violento que nós iríamos embora da Paraíba. Nós levantaríamos nosso barraco e iríamos para outra praça, porque aqui era temerário. Mas nós tivemos um apoio de grandes amigos, nós tivemos o apoio de fundamentalmente das pessoas do próprio sistema, vários e vários heróis anônimos que botaram a faca nos dentes, e tivemos uma visão nacional. Barbosa Lima Sobrinho, à época, presidente da Associação dos Jornais do Brasil, nos deu força no sentido de ter, com seu prestígio, com sua idoneidade, fazer com que ele atentado à imprensa. Na verdade, foi um atentado à imprensa brasileira, localizada na Paraíba circunstancialmente. Meses depois, a Polícia Federal indicou o coronel da PM, José Geraldo de Alencar, conhecido como Coronel Alencar, como mentor do assassinato. Ele era chefe da Casa Militar do governo. Além dele, também foram indiciados o sargento Manuel Celestino da Silva, o subtenente Tibúrcio de Andrade e o cabo José Alves de Almeida, conhecido como Cabo Teixeira. Eles foram os executores do plano. A investigação também concluiu que a metralhadora utilizada no crime pertencia ao Palácio do Governo. Foi feito uns exames, foi contratado peritos de fora de São Paulo, Rio Grande do Sul, e fizeram um inquérito muito bem feito. E finalmente se concluiu de que a morte de Paulo Brandão foi tramada no Palácio. Aí o Correio da Paraíba, quando o inquérito é concluído,
o Correio estampa uma manchete assim no corpo 72, letras grandes, com essa foto que eu falo, ele crivado de bala embaixo, e o Correio botou assim, foi Braga. O Braga, mencionado, era o então governador Wilson Braga, suposto mandante do crime. A partida precoce de Paulo Brandão é presente até hoje pela tristeza da morte, mas pelo compromisso com a verdade, não importa as circunstâncias. O sistema Correio até hoje, ele sempre foi protagonista, ele sempre provocou, e o jornal Correio na época cumpriu um papel que eu acho que foi decisivo para a história até política desse estado. Em 2007, o Tribunal de Justiça da Paraíba condenou o estado a pagar uma indenização de R$400 mil para a família de Paulo Brandão. Além disso, ficou definido de maneira unânime o pagamento de uma pensão alimentícia para a viúva e os 2 filhos do jornalista. Para a família, a memória de um homem lutador e à frente do seu tempo caminham lado a lado com um legado deixado por Paulo Brandão. O impacto é um impacto muito forte. Eu diria que nós estamos hoje alavancando esse fato por uma coisa simples, cronológica, 40 anos. 40 anos, para muitos, passa rápido, para outros, passa lentamente. Nós estamos na divisão, no meio desse rio de amargura que é a perda. Né? Você não gosta, na verdade, de perder nada. E Paulinho era de uma pessoa, de uma capacidade profissional fantástica, além dos laços de família. Então, 40 anos, hoje, marca mais uma etapa, mais um desafio, mais uma declaração nossa família, no sentido de que jamais nós vamos esquecer.